E hoje eu vou te ensinar esse bolo delicioso de frutas cristalizadas, ou mais conhecido como bolo Tony. E para deixar ele ainda mais gostoso, eu vou te ensinar um creme de confeiteiro que vai dar um diferencial tanto na textura quanto no sabor. Bora aprender? Então, para começar a fazer o nosso creme aqui de ovos ou o nosso creme de confeiteiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o leite. O leite ele precisa estar em temperatura ambiente, tá? Eu vou colocar mais ou menos a metade do leite e vou adicionar todo o amido, tá? Amido de milho. E aí eu vou misturar bem para desmanchar, ó. Misturo bem. Val, meu leite tá gelado, eu posso fazer com leite gelado? Pode também, tá, gente? Não tem problema. Ou então, se preferir, leva alguns segundinhos no micro-ondas, tá? Então aqui eu misturei bem, ó, desmanchou todo o amido. Então eu vou adicionar o restante do leite. Aqui eu tenho 1,5 colheres de amido de milho. É colher rasa, tá, gente? Não é colher cheia. Então coloquei o leite, tá? 240 ml. Então aqui eu estou usando xícara padrão de 240 ml, tá bom? E vou adicionar meia xícara de açúcar, que dá 126 gramas, tá? Vou dar uma misturadinha aqui, ó, para dar já uma desmanchada no nosso açúcar. E agora eu vou colocar as gemas, 2 gemas. Aqui eu vou colocar uma peneira e vou peneirar as nossas gemas, tá? Para que isso? Para que a gente não tenha um cremezinho com gosto de ovo, tá? Então a gente precisa tirar a película da nossa gema. Então eu gosto aqui, ó, de dar uma peneirada. Pode dar uma misturadinha de leve, tá? Ó, dá uma batidinha assim e aí passa sempre a espátula, ó, por baixo. Não raspa muito aqui, tá? Para que aqui possa realmente ficar a película ou algum pedacinho até mesmo de clara que tenha vindo junto com a gema. Ó, passei aqui e agora eu vou misturar. Repara que realmente ficou a película ali, ó, na nossa peneirinha. Então dou uma boa misturada. E agora eu vou ligar o nosso fogão. Temperatura, Val, médio para alto, tá? Então aqui a gente vai ficar mexendo, misturando até engrossar esse cremezinho, tá? Engrossou o cremezinho, pode parar. Aí assim que ficar pronto eu vou mostrar para vocês e já informo o tempo que ficou aqui no meu fogão. Então agora é só mexer e esperar dar o ponto. Aqui no meu fogão eu coloquei em temperatura média, tá, gente? Então até levantar a fervura, cozinhar, já deu 5 minutos, tá? Repara como o creme já está bem grossinho. Ele não vai ficar aquele ponto de brigadeiro, tá? Ele é um creme bem mais leve. E depois que estiver frio, ele também fica mais consistente. Então a dica é, mexe bem, mistura bem, sempre o fundo, aqui as laterais, para que não comece a ficar gruminhos, tá bom? Então olha que creme lindo, lindo e bem lisinho. Olha isso aqui, lindíssimo. E o cheirinho aqui na cozinha, gente, tá maravilhoso. Val, nós vamos fazer um bolo Tony, vamos fazer um bolo de frutas cristalizadas. Por que começar com o creme? Porque a gente precisa usar ele frio, tá? No nosso bolinho. Então, assim, enquanto ele esfria, a gente já aproveita para fazer a massa. E aí eu quis trazer esse creme de confeiteiro que vocês podem usar aí para rechear bomba, rechear sonho, enfim, colocar no bolo Tony, né, nas coberturas, que fica delicioso. Eu quis trazer algo diferente e não somente aquelas coberturas com chocolate ou então fondant, né, que é aquele cremezinho feito com açúcar de confeiteiro. Então, trazer algo diferente. Aqui ele já está no ponto, tá? Ó, ele já está grossinho, então eu vou desligar aqui o fogo. Porém, eu preciso tirar da panela, porque a panela está quente. Se eu deixar, vai continuar cozinhando, tá? Eu só vou adicionar agora, depois do cremezinho pronto, algumas gotinhas. E aí vai bem opcional, tá? Quer colocar, pode colocar. Não quer colocar ou não tem em casa, não precisa, que é opcional mesmo. Aqui a essência de baunilha, ela vai trazer mais um sabor para o nosso creme. Então eu coloquei bem pouquinho, 1 colherzinha de café, que é aquelas colherzinhas realmente bem pequenas. Já tirei aqui de cima do meu fogão, tá?
Dei mais uma misturadinha, gente, o cheirinho fica maravilhoso. E aí eu vou passar para um outro recipiente. Então aqui eu tenho, ó, um potinho, né, de plástico. Esse pote aqui, ele resiste a alta temperatura, ele vai ao micro-ondas, tá? Pode até colocar aí um prato, gente, um prato comum aí de comida, de vidro, tá bom? Que vocês tiverem em casa. E aí eu vou transferir. Olha só que creme lindo, gente. Então, transferi todo, tá? O creme pra cá. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso cobrir bem ele. Pra quê? Pra evitar de criar película, tá? Então, aqui eu tenho plástico filme, ó. E eu vou colocar em contato, tá bom? Ó, bem em contato. Ó, prontinho. Coloquei bem em contato e agora eu vou fazer o quê? Deixar esfriar, tá? Eu gosto de deixar em temperatura ambiente. Eu não gosto de levar pra geladeira. Posso levar para geladeira, Val? Pode. Se tiver aí com pressa, tá faltando tempo, pode levar para geladeira, tá bom? Deixa só dar uma esfriadinha para não ter aquele choque térmico. Quando tiver assim mais morninho, leva para geladeira para acelerar o processo. Então agora deixamos esfriar e vamos aproveitar e já fazer a massinha do nosso bolo Tony. E para fazer a massa do nosso bolinho é super simples. Eu vou começar colocando os ovos. E vou adicionar açúcar, tá? Aqui eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o refinado, não tem problema. E agora com o fouet eu vou misturar bem. Se não tiver fouet, pode misturar com um garfinho, tá? A gente vai bater até começar a espumar, até começar a ganhar um volume, tá bom? Se quiser, pode bater na batedeira também. Então agora é só bater até ganhar volume. Então já começou a ganhar volume, ó, já começou a espumar, tá? Nós vamos colocar essência de panetone. A essência é bem pouquinho e também é opcional, tá? Não precisa colocar. Quer fazer esse bolinho de frutas e não colocar essência, porque não tem essência em casa, não tem problema, tá? Pode fazer sem. Dou uma leve misturada, adiciono leite em temperatura ambiente. Misturo de novo. E eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Então, ó, uma caixa de creme de leite. Eu vou misturar de novo até ficar homogêneo. O leite nós colocamos meia xícara de leite. E aqui eu estou usando xícara padrão, tá? De 240 ml. Então, ó, bem misturadinho, eu vou colocar o óleo. É bem fácil, realmente misturar ovos com o açúcar, depois ir colocando os líquidos, tá? Val, e o que o creme de leite faz aqui na nossa massa? O creme de leite, ele vai deixar a nossa massa mais úmida, tá? Porque é mais gordura que a gente tá trazendo para nossa massa. Então vai deixar a nossa massa mais úmida, mais fofinha e muito saborosa. Então aqui eu vou colocar aos poucos, ó, farinha de trigo, tá? Vou colocando aos pouquinhos e vou misturando. E assim eu faço até terminar toda a farinha, tá? Para deixar o nosso bolo mais fofinho, a gente também pode peneirar aqui a farinha, tá? Eu acabei de abrir a farinha e eu comecei a perceber que ela tá com uns gruminhos, ó, umas bolinhas da farinha, tá? E aí a gente peneira, que deixa a farinha mais soltinha e deixa o nosso bolo também mais fofinho, tá bom? Misturei aqui toda a farinha, tá? Repara que massa linda fica. Olha isso. Aí eu vou adicionar o fermento, tá? Uma colher de fermento. Farinha foram 2 xícaras de farinha. Mas no box das informações tá tudo especificadinho para vocês, tá? 2 xícaras de farinha e 1 colher de fermento, ou 15 gramas. E antes de finalizar a massa aqui do nosso bolo, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações clicando aqui no sininho, assim você vai ser avisado, notificado toda vez que entrar uma nova receita aqui no canal. Então assim você não perde nada. E já deixa o seu joinha, o seu like, porque assim eu sei que você tem gostado das receitas. E mais uma coisa, do lado do título do nosso vídeo
tem ou uma setinha ou a palavrinha mais. Aí é só você clicar ali que vai abrir a descrição, vai abrir o box de informações. E ali vai estar tudo especificado, quantidades em grama, colheres, porque assim todo mundo consegue fazer, tá bom? Agora, ó, bora finalizar nossa massinha. Aí eu misturo até ficar homogêneo, tá? Ó, bem misturadinho, agora eu vou pegar uma espátula. Se não tiver espátula em casa, pode passar uma colher, tá? Uma colher de pau ou uma colher comum, que a gente tem em casa mesmo, tá? Aquelas de inox ou alumínio. Ó, vou passar bem aqui na volta, pra garantir que não vai ficar nada grudado aqui. Olha essa massa, que linda. Agora eu adiciono aqui as frutas cristalizadas, ó. Aqui tem 1 xícara de fruta, tá? Ou então 200 gramas. E agora eu vou só misturar delicadamente. Não preciso ficar batendo, é só misturar mesmo, para ficar bem uniforme aqui na minha massa, tá? Bem homogêneo, ó. Prontinho, ó, tudo bem misturado, agora a gente vai colocar em uma forma. Aqui eu tenho uma forma retangular, tá? Ela tem 15 de largura por 20 de comprimento. E aí eu vou usar desmoldante, só agitar bem o desmoldante e aplicar, ó, no fundo e na lateral, tá? Se não tiver desmoldante, pode untar e enfarinhar. Untar com margarina, com manteiga, óleo, aí fica da sua preferência, tá bom? Ou então pode simplesmente largar aqui no fundo papel manteiga. Vou depositar, ó, toda a nossa massinha aqui. Ó, prontinho. A massa está toda aqui na nossa forma, mas antes de levar para assar, nós vamos colocar o creme, que foi a primeira coisa que a gente fez aqui, tá? Por isso que o creme precisava estar frio, então nós vamos colocar aqui por cima o cremezinho. Então aqui está o nosso creme, vou tirar aqui, ó, o plástico que eu coloquei, tá? Já está bem frio, mas olha aqui, gente, olha a cremosidade do nosso cremezinho. Bem cremoso, olha. Eu vou colocar em um saquinho de confeitar para facilitar para colocar sobre a nossa massa. Se não tiver saquinho de confeitar, pode pegar colheradas, tá? Vai pegando colheradinho e vai colocando por cima. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá super certo, tá bom? Então aqui, ó, coloquei o nosso creme dentro da manga de confeitar, tá? Dentro do saquinho de confeitar. E agora eu vou ir colocando aqui por cima. Eu vou fazendo umas linhas, ó. Bem devagarzinho. Que aí, além de decorar, a gente vai conseguir deixar mais uniforme o cremezinho aqui sobre o nosso bolo, tá? E assim a gente consegue inovar também, né? Que a gente vê bastante bolo de frutas ou bolotone, porém sempre com aquela cobertura de fondant, que também é deliciosa, né? Mas essa daqui vai dar um diferencial, tenho certeza. Agora eu vou fazer o contrário. Se você quiser dobrar a receita, tanto do creme, tanto da nossa massinha, pode dobrar, tá? Não tem problema. Ó, sobrou um pouquinho do creme, eu vou fazer o quê? Vou vindo por cima de novo, ó. Venho aplicando por cima. Esse cremezinho aqui, gente, ele é delicioso, maravilhoso, bem cremoso, bem leve, nada enjoativo. Prontinho, ó, apliquei todo o cremezinho aqui dentro e agora a gente vai decorar. Onde ficou aqui, ó, espaço em branco, vamos dizer assim, né? Onde ficou esses quadradinhos aqui que mostra a massa, nós vamos colocar frutas cristalizadas, que assim a gente vai decorar e vai deixar o nosso bolo bem bonito. Então eu posso ir pegando com uma colherzinha ou com a mão mesmo, tá? E ir colocando as frutinhas aqui nesses quadradinhos, ó.
Então eu vou fazer assim até preencher todos os quadradinhos. Então, ó, completei de preencher os espaços com as frutinhas, mas essa decoração é opcional, tá, gente? Fica à vontade para fazer qualquer decoração. Mas assim, olha, já está lindo, né? Agora eu vou levar a assar, forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que assar, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou essa gostosura. Olha que lindo ficou o nosso bolo de frutas cristalizadas ou o nosso bolotone. Ele ainda tá morninho, tá? E a gente precisa desenformar ele ainda morno, tá bom? Principalmente se usar o desmoldante. O cremezinho, ó, ele já tá ficando consistente, mas assim que sai do forno ele fica molinho. Então sempre toma o cuidado de quando colocar a faca, achar que a massa tá mole, a massa tá crua, mas é o creme. Então sempre espeta a faquinha aqui, ó, nos lugares que não tem creme, tá? Nosso bolo ele ficou 40 minutos assando, mas pode ter uma diferença de cada forno, então vai cuidando, tá? Começou a dourar essas partezinhas aqui, começou a ficar aquele cheirinho gostoso de bolo assado, dá uma olhadinha, tá bom? Pra desenformar, eu gosto sempre de dar uma sacudidinha assim, ó, que ele vai soltando, tá? Então eu tenho um pratinho e eu vou desenformar aqui no prato, ó. Encaixo o prato e viro. Dou uma sacudidinha e desenformo. A forma sai, ó, limpinha, tá? Mal aqui, ó. Fica um pouquinho da massa. Então agora eu só vou, ó, virar com cuidado, né? Pra não estragar. Olha que lindo que ficou. Toma bastante cuidado na hora de virar, porque o creme ele tá bem molinho, tá? Então se a gente começar a apertar, ó, ele vai largar, tá? Vai soltar no nosso dedo. Então pra desvirar, desvira assim. Coloca no prato e já desvira ele para não grudar. Se ficar de cabeça para baixo aqui no prato, ele vai grudar todinho, tá bom? Então, olha que lindo. Agora eu vou só polvilhar um pouquinho. Pode ser açúcar de confeiteiro, pode ser açúcar impalpável. Se não tiver, pode ser até um leite em pó, só para dar um charminho aqui por cima. Se você tiver cereja em casa, depois do bolo já pronto, como agora aqui, ó, já desenformado, você pode largar algumas cerejinhas aqui por cima, porque fica muito bonito, tá? Eu não tenho cereja, por isso que eu não vou colocar. E para colocar o açúcar impalpável, o açúcar de confeiteiro aqui por cima, precisa ser pouquinho, delicado, porque se cair uma grande quantidade, vai acabar escondendo as frutinhas. Então é pouco e sempre peneirado, tá? Então, ó, a peneirinha tá bem em cima e eu vou começar a bater, ó. Prontinho, ó. Tá? Se colocar mais, vai acabar acontecendo o quê? Escondendo aqui os detalhes do nosso bolotone. Então agora eu vou cortar para te mostrar como que ficou por dentro. Virar aqui o nosso prato. Toda esta parte aqui é o creme, tá? E aí eu vou cortar uma fatia mais generosa. E ele ainda está bem morninho. Olha isso aqui. Olha a massa bem soltinha. É uma massa bem fofinha, ó, bem fofinha. Não vou apertar aqui em cima por causa do creme, tá? E aqui o creme, ó, bem cremoso. Vou colocar agora no pratinho para tirar um pedaço da massa, só para te ter noção da fofura que tá essa massinha. Então vamos ver como que ficou o nosso bolinho. Deixa eu virar aqui. Olha essa massinha, gente. Olha isso. Bem fofinha e tem bastante fruta, ó. Eu vou pegar um pedaço mais aqui por cima, ó, pra vir as frutas, mas também o cremezinho. Vamos ver como que ficou. Gente do céu. Muito bom. Esse creme aqui tá maravilhoso. Tá super suave, muito cremoso, muito gostoso. Gente, viu só que bolo lindo? É aquele bolo que a gente já come com os olhos, né? Então, seja para vender ou para fazer para sua ceia de Natal, vai ser sucesso. Esse creminho aqui de ovos, né? O nosso creminho de confeiteiro, dá um diferencial tanto na beleza quanto na textura, porque ele fica bem levinho, bem cremoso,
muito, muito bom. Então essa combinação do nosso bolinho com frutas cristalizadas mais o creme ficou um casamento perfeito, porque fica realmente muito gostoso. Espero que você tenha gostado dessa receita. Faça, me marca lá no Instagram, eu estou como Valéria Galtério Cake Designer. Então posta lá a foto, me marca, que eu vou ter o prazer de estar repostando a sua produção também, tá? Por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo, se Deus quiser. Beijos!